Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula é Poemas Concretos. Alguma vez você já leu algum? Nesta aula, você irá aprender em que consiste um poema concreto. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você é um estudante ou uma estudante que lê poemas? Concordo que este gênero não é muito comum circular no nosso dia a dia, mas é possível encontrar poemas em livros, peças teatrais e sites de escritores. Particularmente, acho, entre todos os gêneros que já estudamos, o mais lindo e especial. Por qual motivo? Você pode estar se perguntando. Devido à linguagem que o gênero poema apresenta. O objetivo de um poema é expressar um sentimento, uma emoção, através de versos e estrofes. Lembra que a estrutura de um poema é assim? Versos e estrofes. O poema expressa aquilo que uma notícia, fábula, biografia ou receita não conseguem expressar. E existem vários elementos do nosso dia a dia que podem despertar um sentimento e uma emoção nos poetas e nas pessoas comuns, ao ponto de virar poema. Querem ver? Veja esta imagem na tela. Você acha que é possível que uma xícara de café seja capaz de despertar emoções ou sentimentos em um poema? Observe na próxima tela que isso é possível sim. Xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Fábio Seguchi. Qual a emoção ou sentimento que foram expressados neste poema? Isso! O texto remete sobre a sensação agradável que o café provoca nos nossos sentidos. Você já parou para sentir o cheiro gostoso que o café oferece quando alguém está fazendo um? Pois é, lembre-se deste cheiro para entender este poema. Qual a ideia central do poema lido? O texto explana sobre o café, sendo coado no mês de julho e tomado em uma xícara. Bem, você visualizou aqui como uma xícara de café pode despertar sentimentos e emoções. E toda essa emoção foi expressada através de um poema. Isso não seria possível, por exemplo, através de uma notícia, concorda? Por isso, existem os poemas. Quero fazer uma outra pergunta a você. É possível um poeta expressar sentimentos e emoções através de um texto que não apresenta versos e estrofes, como vimos anteriormente, mas continuar sendo um poema? Acompanhe esta outra imagem. Qual a imagem que vem à sua mente observando este poema? Uma xícara? Qual a relação da xícara com o que está escrito? Vamos ler? Observe o que está escrito, começando pelo meio do texto. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Percebeu que é o mesmo texto? Lá no primeiro texto, não há imagem, já neste há. E a presença da imagem veio para ajudar a dar um sentido ao que está escrito. E isso facilita a compreensão. Veja que as frases do texto formam uma xícara. Até a fumaça do café quente
está representada pelo texto. Chamamos esse tipo de texto de poema concreto. Veja na próxima tela a definição. Veja, poema concreto é um poema no qual recursos visuais são abundantemente explorados, embora eles não excluam outras possibilidades literárias, sejam elas sonoras ou verbais, por exemplo. Ou seja, nos poemas concretos, as palavras formam imagens. É uma forma de dialogar entre o texto e a imagem. Desse modo, o sentido de um poema concreto é dado pelo formato do texto e pela distribuição das letras. Para você compreender mais, leremos outros poemas concretos. O que você percebe neste poema? Veja que o título do poema é Velocidade. E a palavra velocidade é representada pelo uso da letra V, que funciona como uma seta e que também vai sendo diminuída conforme vai se acrescentando uma nova letra para formar a palavra velocidade, conforme vai descendo através do poema. No final, a palavra velocidade fica escrita na vertical, no lado direito, como vocês podem ver, e na horizontal, na parte inferior. Vamos analisar um outro poema concreto? Observe a imagem formada. Ela lembra de que animal? Um gato. Vocês conseguem perceber isso? A imagem do gato foi construída através de palavras. Que palavras são essas? Vocês conseguem compreender? Este poema é composto pelas palavras rom e pela letra z. As duas palavras repetem-se em todo o texto. O que elas significam? Qual a relação delas com a imagem do gato, querido aluno e querida aluna? Consegue pensar? Para te ajudar, leia o título do poema: Canção de Ninar para Gato com Insônia. Desse modo, podemos concluir que a repetição da palavra rom lembra a palavra rom, rom, que é o som produzido por gatos quando dormem ou descansam. A repetição da letra Z indica uma representação do som de alguém dormindo. Compreendeu? Há sempre um jeito de brincar com as palavras, viu? Tendo visto alguns poemas concretos, vamos agora verificar quais as principais características. Principal característica, vamos lá. Presença de linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é também chamada de linguagem verbalizada. É expressa por meio de palavras escritas ou falada, como você viu em todos os poemas aqui. Há também presente a linguagem não verbal. A linguagem não verbal não usa palavras para se comunicar. No caso do poema concreto, é utilizado imagens para dar sentido ao que se quer passar. Por isso, você viu poemas em forma de xícara e gato. E muitas outras formas podem ser usadas para dar o sentido ao texto. Assim sendo, sempre há uma relação entre as palavras escritas e o formato das imagens presentes no poema concreto. Fazendo esta relação, você conseguirá compreender melhor o poema. Segunda característica, você viu no início da aula um poema que tinha versos, lembra? Isso não é possível em um poema concreto, ok? Nem versos e nem estrofes. Essas características só aparecem em poemas não concretos. E para você melhorar a sua compreensão acerca deste assunto, vamos treinar seu conhecimento
convido você para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e identifique qual o tema central. Vamos lá. A chave mestra. Perseverança e força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, são chave para todas as portas da realização pessoal. Não espere cair do céu. Esteja preparado. Vamos lá. Qual a ideia central deste poema concreto? Verifiquem que o formato, a imagem apresentada neste poema aqui é uma chave. Li para você também as frases que compõem este poema. Qual o tema central deste poema? Vamos verificar? Veja, perseverança e força são a chave para a realização pessoal. Vamos agora para a atividade número 2. Identifique a alternativa que apresenta características de um poema concreto. Vimos na aula de hoje quais são as características que fazem parte de um poema concreto. Vamos lá. Letra A. Linguagem verbal e relatos. Letra B. Linguagem verbal e não verbal e ausência de estrofes e versos. Letra C. Presença de estrofes e versos e de verbos no imperativo. Ou a resposta correta é a letra D. Informações importantes sobre a vida de uma pessoa. Qual alternativa que apresenta características de um poema concreto? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é a letra B, conforme vimos na aula de hoje. Veja, linguagem verbal e não verbal e ausência de estrofes e versos. Passemos agora para a atividade número 3. Complete a frase com a alternativa correta. Poema concreto é um texto no qual recursos, letra A, visuais, letra B, concretos, letra C, verbais, ou a alternativa correta que vai completar esta frase é a letra D, recursos orais. Pense aí e responda. Qual alternativa vai completar a frase de hoje? Vamos verificar, querido aluna, querido aluno, qual a resposta correta? A resposta correta é visuais, letra A. Poema concreto é um texto no qual recursos visuais são abundantemente explorados. Por que recursos visuais? Em todos os poemas mostrados nesta aula, você viu imagens compondo os poemas concretos. Parabéns, aluno, você que participou dessas 3 atividades. Quero te convidar agora para a hora da revisão. Os poemas que, por meio de um trabalho com letras, palavras e seus significados, procuram transmitir, além de emoções e sentimentos, o movimento, as cores, as formas, são chamados de poemas concretos. São poemas que foram feitos não apenas para serem sentidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia ou uma pintura. Por isso, o principal recurso que o poeta usa para escrever um poema concreto é o visual. Vamos lembrar agora de outras características que fazem parte de um poema concreto. Veja, presença da linguagem verbal e não verbal, lembrando que linguagem verbal é também chamada de linguagem verbalizada, que é expressa por meio de palavras escritas ou faladas, como vimos em todos os poemas nesta aula. Há também presente a linguagem
não verbal no poema concreto. A linguagem não verbal não usa palavras para comunicar algo. No caso do poema concreto, é utilizado imagens para dar sentido ao que se quer passar. Por isso, você viu poemas em forma de xícara, gato e chave. E muitas outras formas podem ser usadas para dar sentido ao texto. Assim sendo, sempre há uma relação entre as palavras escritas e o formato das imagens presentes. Nos poemas não concretos, há uma estrutura fixa. Sempre há versos e estrofes. Isso no poema concreto não é possível, ok? Nem versos e nem estrofes. Lembre-se, toda vez em que se falar em poema concreto, a própria estrutura é que deve comunicar a mensagem. As palavras distribuídas nesta estrutura vão complementar o sentido. Combinado? Quero terminar esta aula deixando 2 desafios a você, aluno e aluna. Vou mostrar 2 imagens para você e, através delas, você pensará e produzirá um poema concreto, ok? Veja, temos um sol. Que tal fazer um poema concreto usando a imagem de um sol como este? Use a sua criatividade e imaginação. Aprenda a brincar com as palavras. Vamos então para a próxima imagem. Já pensou em fazer um poema concreto usando a imagem de um coração como este? Quais palavras esta imagem lhe faz pensar? Amor, carinho, mãe, pai? Você pode usar estas palavras para compor este poema. Por exemplo, encerramos mais uma aula bastante produtiva de língua portuguesa. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!